E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para bares e restaurantes e principalmente aí para as steakhouses. Vamos falar sobre como vender carnes nesses tipos de estabelecimentos. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o ponto das carnes, como trabalhar com os clientes e como passar as informações relacionadas a ponto, a peso e tudo mais, me acompanhe mais esse vídeo da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Meu nome é Pedro Ramos e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo aí meio polêmico sobre venda de carnes em bares e restaurantes. Fato é que nos últimos tempos eu tenho visto muitos problemas, muita desinformação e muita falta, na verdade, de qualidade de informação dentro de bares, restaurantes e principalmente aí dentro das steakhouses, que é justamente sobre como é que se vende esses alimentos, os pesos, os pontos. Então aqui eu vou trazer algumas dicas que é para você, cozinheiro, para você que vai preparar as carnes ou até mesmo para você que é gestor e que quer treinar os seus funcionários, mas também para você aí, gestor, proprietário de restaurante, chefe de cozinha, de como passar essas informações com qualidade para o seu cliente. Então o primeiro ponto é que o ponto das carnes, né? Nós temos lá os 5 pontos clássicos, começando lá no meio com o ao ponto, depois ao ponto mais e bem passado, ao ponto menos e mal passado, devem estar bastante claros para os seus clientes. Ou seja, eu sempre sugiro que você pegue alguma imagem aí na internet, não vai ser difícil encontrar, com uma foto ali, com uma representação do que são esses pontos. Por que isso? Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem muita consciência, não tem conhecimento com relação a esses pontos. Então é muito comum que o brasileiro médio, que o brasileiro normal, entenda que a carne ao ponto é aquela carne cinza, é o que seria a carne bem passada. Então é bastante complicado isso, então é importante que você deixe claro para o seu cliente. Pode ser ali num display de mesa, pode ser mesmo dentro do seu cardápio, com uma informação ali, com uma imagem, descrevendo e demonstrando quais são os pontos das carnes. E é claro, você precisa treinar os seus cozinheiros para que eles saibam preparar essas carnes, senão não adianta nada, né? E aqui também vem uma dica bastante importante. A gente vê muito por aí, nesses canais mais amadores, com relação a churrasco, com relação a preparo de carnes, ou até mesmo cozinheiros que muitas vezes tentam traduzir aquela forma mais técnica da gastronomia para uma forma um pouco mais coloquial, para uma forma um pouco mais simplificada para o público leigo, e fica lá tentando demonstrar ponto de carne na almofada da mão, em apertar a carne, e nada disso funciona. Tá? Nada disso é verídico, nada disso tem algum tipo de embasamento técnico, até porque cada um tem uma força na mão. Eu já vi gente falar que tem que apertar o indicador aqui na palma da mão, outro que tem que apertar o mindinho. Então, isso não é uma forma técnica, você pode até usar na sua casa de forma amadora, não tem problema nenhum. Dentro de um restaurante, nós temos que trabalhar com tempo e de forma padronizada, numa tabelinha, onde, e inclusive, se possível, utilizando um timer ali na boca do fogão, do broiler ou da chapa, para que o seu cozinheiro tenha uma referência e tenha também uma padronização, para que todos os cozinheiros, chapeiros, funcionários que forem preparar aquela carne sigam exatamente o mesmo método de preparo. Antes de falar aqui sobre esses tempos, é importante primeiro deixar claro aqui um certo padrão para que esses tempos funcionem, tá? O que eu quero dizer, um certo padrão nem tanto, né? Uma certa condição para que esses tempos funcionem. Porque é óbvio, se eu estou falando de um tournedos de filé mignon, se eu estou falando de um tomahawk, por exemplo, uma carne alta com mais de 3 dedos de espessura, nada disso vai funcionar. Tá? Então aí você vai ter que analisar no seu restaurante, fazer os testes e tomando nota para que você consiga ter essa padronização, vá anotando esses tempos de grelhado, né, de um lado da carne e do outro lado da carne para chegar naquele ponto que você deseja, ok? Segundo ponto com relação a essas condições é que eu estou pensando aqui num charbroiler com a temperatura média para alta, que vai estar girando em torno ali dos 300, 280, 320 graus. Então também é uma questão aí que é bastante
complicada de se aferir, porque depende muito de equipamento para equipamento, da qualidade do equipamento, se eu estou usando uma chapa, se eu estou usando fogão, uma frigideira, que normalmente tem temperaturas mais baixas, então depende aí de uma série de fatores, ok? Como eu falei, eu estou colocando condições na temperatura entre 280 e 320 graus, num filé de em torno aí de 250 gramas, com aproximadamente 2 dedos de espessura, ou equivalente a 2,5 centímetros de espessura, tá? Então, essas são as condições. O que sair dessas condições, você vai ter que aferir, vai ter que tomar a nota, testar aí no seu restaurante, combinado? Então, vamos lá. Para essas condições, a gente vai trabalhar aqui com a carne ao ponto, sendo grelhada 5 minutos a 5 minutos e meio de um lado, né, do primeiro lado que você coloca, e depois mais 4 a 4 minutos e meio do outro lado. Isso nesse fogo médio para alto, sem cobrir a minha carne e temperando a minha carne enquanto eu estou grelhando ou após o processo de grelha, tá? O ideal é que após esse processo de grelha eu deixe essa carne dar uma descansada, algo em torno ali de 30 segundos a 1 minuto antes de servir para o meu cliente. Depois nós temos o mal passado. Eu não vou entrar aqui no ponto mais, ponto menos, tá? Eu vou colocar o mal passado aqui e aí você analisa o que ficou entre, né, os tempos aí que ficaram entre o ao ponto e o mal passado para descobrir então qual é o tempo do ao ponto menos, tá? Para o mal passado, então, sob as mesmas condições, nós teremos então em torno de 3 minutos a 3 minutos e meio no primeiro lado e de 2 minutos a 2 minutos e meio no segundo lado. Essa vai estar aquela carne bem sangrando, bem vermelha, que é o que a gente chama de carne selada, tá? Que essa sim é a carne mal passada, é uma carne que ela é basicamente selada numa temperatura bem alta. Inclusive aqui, você pode até abandonar um pouquinho aquela condição lá do fogo médio alto e pode até utilizar um fogo alto para dar realmente aquilo que a gente chama popularmente aí nos restaurantes de chapeada na minha carne, beleza? E pro bem passado, né, para aquela carne que é cinza, e veja, bem passado é um ponto de carne, não é uma carne esturricada, não é uma carne ultra cozida, né, ultra passada, tá? Ela é uma carne bem passada, ela ainda preserva os seus sucos lá dentro, ela ainda preserva maciez, ela não é borrachuda, ela é uma carne macia, ela só não vai ter nenhuma parte vermelha ali no centro, ok? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive a carne mais difícil de se fazer dentro de um restaurante é uma carne bem passada da forma correta. Tá? É muito mais fácil do que fazer um mal passado do que fazer um ao ponto. É a carne bem passada, porque a maioria das pessoas acha que então, beleza, eu posso largar a carne lá até esturricar que ela vai estar bem passada. Não, ela vai estar queimada, ela vai estar seca e não é esse o ponto bem passado, tá? Para o bem passado, então, nós vamos utilizar aí de 7 a 8 minutos de um lado e de 6 a 7 minutos do outro lado. Tudo isso, se possível, cobrindo a carne, porque normalmente vai haver ali, então, uma perda maior de água e é importante que esse vapor de água que eu vá perdendo, eu mantenha ali dentro da carne e ajude, então, a chegar ao ponto bem passado, mantendo a carne mais úmida, mantendo a carne mais suculenta, ok? Então, esses são os pontos para que você tenha aí como referência, mas é claro, você precisa testar isso no seu restaurante, nos seus equipamentos, da maneira como você prepara aí no seu negócio, de acordo com o tamanho da carne que você prepara. Se eu estou preparando um escalope de filé mignon com 1 centímetro de altura e 130 gramas, 150 gramas, obviamente que esses tempos que eu estou falando aqui não vão funcionar. Se eu estou preparando um tomahawk, se eu estou preparando um prime rib com 3 dedos de altura, 400 gramas de carne, 450 gramas de carne, obviamente que esses tempos que eu falei aqui também não vão funcionar. Você vai precisar testar aí no seu negócio. E agora, então, algumas dicas para você vender melhor essas carnes, tá? Então, primeiro, explique lá no cardápio os pontos, como eu mencionei lá no início do vídeo, não vou me aprofundar mais nisso aqui, já ficou bastante claro para você lá. Pega uma foto ali no Google com os pontos das carnes, deixa bem claro para o seu cliente, treine e oriente os seus garçons, os seus vendedores, para que também saibam informar o cliente como é que vai chegar a carne dele, e não haja, então, a devolução desses pratos para a cozinha.
E em terceiro lugar, se você informar peso, tá? Que é uma coisa que muito steakhouse faz, que muito restaurante faz, coloca lá o peso daquela carne no cardápio, você precisa deixar claro para o seu cliente se esse peso é da carne crua ou se esse peso é da carne cozida, ok? Tanto faz se você coloca um ou outro. Eu, particularmente, Pedro, nas minhas consultorias, prefiro sempre colocar o peso da carne crua e deixar claro para o meu cliente que aquele é o peso da carne crua, tá? Por que isso? Porque como o processo de cocção é um processo de perda de água, quanto mais passada for a minha carne, né, quanto mais próximo lá do bem passado for a minha carne, mais água a minha carne vai perder. Então, consequentemente, eu não vou ter o mesmo peso de eu servir uma carne mal passada, por exemplo. Então é importante que eu deixe claro para o meu cliente e eu, particularmente, sempre prefiro colocar o peso da carne crua. Tá? Mas aqui também não é uma obrigatoriedade. Eu acho que é mais honesto você colocar até para o cliente entender e saber o que ele está comprando, quanto ele está comprando e aquele preço é equivalente ao quê. Eu estou pagando R$100 um prato, beleza, mas eu estou levando o quê? Quanto vem de carne nisso aí? Até para saber se muitas vezes ele pode dividir com alguém aquele prato, aquela carne, alguma coisa assim, ok? Beleza? Então, fique claro aí, esses 3 pontos. Primeiro deles, explicar no cardápio os pontos da carne ou no display de mesa. Se for colocar o peso, deixe claro se é peso cozido ou cru. E também treine os seus funcionários para que você tenha uma padronização dos pontos de carne. E isso tudo que eu falei aqui serve para hamburgueria também, tá? Fique claro aí, serve para hamburgueria também. Eu tô falando muito aqui steakhouse, restaurante, mas serve muito bem aí para hamburgueria, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com seus colegas de trabalho, com outras pessoas. Conheça o nosso perfil profissional lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial, e também os nossos cursos lá na Udemy. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez esse vídeo até aqui. É muito importante ter você aqui comigo. É você que me faz ter vontade de crescer e continuar produzindo conteúdo aqui. Um forte abraço para você e até a próxima!